Olá, eu sou o Wellington Gomes, da M7 TV. Agora nós estamos no modelo de visita. Se você tem um negócio, se você quer divulgar o seu podcast, seu conteúdo, nós iremos até você. Queremos agradecer aos nossos patrocinadores, Tenda Medieval. Se você gosta desse mundo geek, acesse e acompanhe todas as informações e conteúdos no site. Estamos aqui hoje dando início, você acompanhará sobre B2B, uma das maiores referências que temos aí no mercado. Ele que vai se apresentar, vai falar um pouco de como funciona. Nós teremos aqui a escola exclusiva B2B do Ivo Zivian. Um curso, uma formação, uma mentoria para você alavancar os seus negócios. Então, sem mais delongas, vamos iniciar aqui. Ivo Zivian, por favor, se apresente, comente um pouco sobre o seu mercado, suas atuações. Bom dia, né? No horário que nós estamos marcando é bom dia. Talvez uns estejam vendo à tarde e outros à noite. Então, estendo bom dia, uma boa tarde, uma boa noite a todos. Em primeiro lugar, agradecer ao Wellington, agradecer aí aqueles que estão disponíveis o seu tempo para nos nesse bate-papo aí que vamos ter sobre business to business. E eu sou Ivo Zivian. Nasci em 11 de maio de 63, então agora em maio completo 62 anos de vida e 40 anos de B2B. Então a minha entrada no B2B foi um pouco, assim, eu não digo que foi casual, mas foi algo que quando eu tive a oportunidade, eu sou engenheiro químico de formação, então na época da faculdade eu tive a oportunidade de passar por várias áreas dentro da química, área de produção, área de laboratório e área de vendas. Então, quando eu passei para a área de vendas, eu falei, bom, é isso que eu quero. E é aí que eu vou, terminando a engenharia, é aí que eu vou me aprofundar e fazer toda a pós, todos os cursos, todo o background pós-engenharia para a comercial. A engenharia foi importante, abriu muitas portas. Eu iniciei minha carreira como um vendedor técnico de matérias-primas para a indústria de alimentos, bebidas, vários segmentos industriais. E o que realmente abriu essa porta foi o curso de engenharia. Mas eu senti a necessidade também de me aprofundar um pouco mais na área de humanas. Então eu fui fazer a pós de administração, em marketing, em vendas. Para quê? Para conciliar toda a área prática que eu via no dia a dia, na visita aos clientes, e com o respaldo acadêmico. Então a teoria é importante, não há dúvida. A gente tem o respaldo de grandes autores, como Philip Kotler, Peter Drucker, Michael Porter, enfim. E também, nesses 40 anos, tem todo um respaldo de mercado. Então, muitas coisas que você vê, Wellington, na visita ao cliente, o livro não ensina. Certo. É uma vivência, assim, quando você fala, principalmente de valores e tudo mais, que é a base do marketing, as pessoas decidirem em cima do valor percebido. Muitas vezes, na prática, são valores difíceis de você atender. Não porque você não queira, mas por questões políticas, por questões culturais da empresa que você está inserido, enfim. Então, é aí que você começa a definir o seu público-alvo. Então, ninguém tem, nenhuma empresa, por maior que ela seja, ela tem o poder de vender tudo para todo mundo. Certo. Então, aí você começa a falar em segmentação de mercado e tudo mais, justamente para poder atender aquele público que você escolheu da melhor maneira possível e se diferenciar da concorrência. Então, quando você amplia muito o leque, primeiro que você tem muito recurso, e segundo, o conhecimento e tudo mais. Então, o que é o B2B? O B2B, ele é justamente isso, é uma transação entre empresas. Então, quando você fala de segmentação de mercado, a primeira pergunta que você tem que fazer a si mesmo é: quem é o meu público-alvo? É um consumidor final ou é uma empresa? Essa é a primeira segmentação de mercado, antes de você falar segmentação geográfica, segmentação por produto, por cliente. Eu acho que a primeira pergunta que você tem que fazer é justamente essa: eu estou no B2B ou estou no B2C? Obviamente, todo mundo vende ao consumidor final, é a ponta da cadeia, como nós vamos depois demonstrar. Mas, até esse produto, ou se chegar ao consumidor final, ele tem toda uma cadeia B2B. Legal. E onde termina a cadeia B2B? Ela termina num ponto de venda, vendendo ao consumidor final. Ali termina a cadeia B2B. Até esse produto chegar ao consumidor final, provavelmente é tudo uma cadeia B2B. Legal. Então, daí a gente tem uma ideia do tamanho da importância de se estudar o B2B. Para as pessoas aí de casa, vocês que estão nos assistindo, para vocês entenderem o que nós vamos fazer aqui. Nós vamos fazer na escola Ivo Zivian de B2B. Aqui você terá um curso exclusivo do primeiro módulo até o módulo avançado. O Ivo vai explicar tudo. Eu vou ficar aqui como uma pessoa que não entende, não conhece nada. O Ivo vai me ensinar. E nós teremos hoje a nossa primeira aula de B2B.
Ivo, qual que seria o primeiro passo para poder entender, para eu entrar, para aprender a parte do B2B? Só complementando, de uma forma rápida, você falou, a nossa proposta não é um curso, é uma imersão em B2B. Legal. Então nós vamos respirar o B2B. Obviamente nós vamos falar um pouco de B2C, não há dúvida, até porque a demanda B2B é uma demanda derivada do B2C. Então, o B2C e o B2B estão intimamente ligados, não há dúvida, mas a nossa proposta é entender especificamente o B2B. Vamos passar início em algumas estratégias de marketing, alguns conceitos que são comuns aos dois negócios, tanto o B2B como o B2C, mas o nosso foco, a nossa imersão vai ser em B2B. Entraremos no B2C esporadicamente, mas com o intuito de fazer um entendimento daquele assunto sobre B2B. Para entendermos aqui, Ivo, qual que é a base do B2B, a parte teórica, como é que é a estrutura do funcionamento do B2B? Essa é uma excelente pergunta. Embora a gente proponha, nosso objetivo, uma imersão em B2B, nós, obviamente, não vamos abandonar, nem podemos abandonar os conceitos tradicionais de marketing, de vendas, de análise SWOT, projeção de cenários, tudo isso. O que nós vamos fazer dos 4 Ps de marketing, vamos falar um pouco de marketing internacional, vamos falar de ética, vamos falar de responsabilidade social nos negócios. Tudo isso, nós vamos trazer tudo isso para o B2B, mas isso não impede que a gente, na verdade, nós vamos continuar utilizando os conceitos tradicionais que os autores de marketing usam. Só que nós vamos fazer isso de uma forma, trazendo todos esses conceitos acadêmicos para o lado do B2B. Então, assim, o B2B, o que nós estamos propondo é justamente isso, pegar, o que fala cada autor de marketing, em geral, e transformar isso numa estratégia B2B, aliado ao lado prático, né, desses 40 anos de vivência, junto aí ao cliente, né? Então, essa é a ideia. Então, nós vamos falar, por exemplo, conceito de vendas, o conceito de marketing, são conceitos diferentes. Toda venda é uma satisfação de uma necessidade. Então, nós do B2B vamos transformar essa necessidade do comprador organizacional ou no serviço ou no produto. Mas a base é a necessidade. Então, como o consumidor final ele tem necessidade, por exemplo, estamos aqui fora, deve estar 20, estamos aqui dentro, mas lá fora deve estar 28 ou 29 graus. O que isso gera? Gera uma sensação, eu saio na rua, eu sinto sede. Então, eu tenho uma necessidade. Bom, aí se eu tiver poder aquisitivo, eu vou lá, vou transformar essa necessidade num produto. Vou lá consumir um refrigerante, um suco, algo que venha a matar essa necessidade, a suprir essa necessidade da sede. Se eu não tiver poder aquisitivo, eu vou lá tomar água da torneira porque eu não tenho poder para comprar algo que satisfaça a minha necessidade a não ser a água da torneira. E no mercado B2B é exatamente a mesma coisa. Quando um comprador ele demanda aí a demanda B2B, ele está atrás de resolver uma necessidade que ele tem. Só que em vez de ser uma necessidade própria dele, é uma necessidade da empresa em que ele atua. Essa talvez seja a grande diferença entre o B2B e o B2C. Aí você muda decisões, porque uma coisa é você ter uma decisão pensando em você, outra coisa é você ter uma decisão pensando no chapéu de um comprador empresarial, do dono da empresa. Então muda as suas decisões. Né? Muda os decisores, depende da complexidade, aumenta o número de decisores, enfim. Então, na realidade, assim, concluindo, o B2B ele não abandona o conceito da necessidade, que é onde o marketing se baseia, mas é uma maneira diferente de atender as necessidades, são negociações diferentes, enfim. E é aí que nós vamos trabalhar, em cima de todo esse conceito do marketing B2B. Inclusive, no decorrer do curso, vai ter um módulo, nós vamos falar especificando as diferenças entre B2B e B2C. As diferenças de decisão, as diferenças de abordagem, as decisões, como são feitas, se são racionais, se são emocionais, ou um conjunto de ambas. Então, no decorrer do curso, nós vamos ter um tema, um tópico específico, tratando as diferenças, e também todo o que os acadêmicos de marketing falam, sobre 4P, sobre tudo isso, voltado ao B2B. Então, nós vamos transformar o que os autores de marketing falam de uma forma genérica, vamos trazer isso especificamente para o conceito dentro do âmbito do B2B. Essa parte, para ver se eu entendi aqui, o marketing ele vai trabalhar nas necessidades e a diferenciação do marketing do B2C é a necessidade do individual, da pessoa, e o B2B ele trabalha a necessidade da empresa. Exatamente. Legal. Isso. Tá? Você vender para um consumidor final, você tem ali um processo diferente do que você vender para uma empresa.
A decisão do consumidor normalmente ele é única ou de marido e mulher. Certo. Tá? E outra coisa, vamos supor, vamos pensar numa decisão B2C. Bom, eu comprei um tênis. Não serviu, não gostei, vou lá, jogo fora, o dinheiro é meu. Eu fui lá, comprei, não devo satisfação para ninguém. Imagina uma decisão errada no âmbito do B2B. Legal. Não dá para ter uma decisão, talvez equivocada, como pode acontecer no B2B, porque a decisão é sua. A decisão de uma empresa, ela é uma decisão diferente de um consumidor. Ela não pode simplesmente pegar esse produto não me serviu, vou jogar fora, né? E as empresas, elas têm essa consciência que elas precisam de um consultor para atender a necessidade da empresa? Eles têm essa consciência? Então, na verdade, quando surge o papel do consultor B2B? Quando a empresa sente que as pessoas que estão lá dentro não conseguindo resolver a dor que ela tem, ou o problema que ela tem. Bom, eu tenho aqui um grupo, poxa, mas esse grupo ele não consegue resolver o problema, ou de perda de market share, enfim, uma série de problemas que podem acontecer. Poxa, eu não consigo diferenciar meu produto, eu estou na guerra de preços, então, bom, as pessoas não conseguem fazer isso. Então, quem está lá dentro não consegue me ajudar. E aí, normalmente, quando a empresa sente essa dor, bom, eu tenho a dor, mas ninguém internamente consegue me ajudar e os resultados vão piorando dia a dia, mês a mês, ela normalmente fala, bom, eu preciso trazer alguém de fora. Porque alguém de dentro que já está aqui dentro não consegue me ajudar. Aí entra o papel do consultor. E tem que ser alguém externo à empresa, justamente para não entrar com os vícios, talvez. Talvez as pessoas tenham até capacidade, mas elas estão tão viciadas naquele dia a dia que elas não têm tempo ou não têm criatividade mais para olhar para coisas novas. Eu tinha visto dos serviços que você oferece, também além do consultor externo dessa formação, você consegue também dar uma mentoria para quem está interno, para ter esse olhar para atender a necessidade da organização. Exatamente, nós podemos ir por esse caminho. Caso a empresa ache muito caro ou inviável ter um consultor externo, o que pode ser feito? Nós podemos achar dentro das pessoas que estão na organização aquela que tem o maior perfil ou que estaria dentro de um treinamento mais apta a resolver aquela dor. Por exemplo, minha dor é de preços. Poxa, eu não sei, minha equipe não consegue fazer preço. Toda hora eu entro na guerra de preço, enfim. E, bom, o que eu faço? Então, a gente tenta ter alguém internamente e consegue fazer isso. Dá para fazer também. Geralmente, então, para entender aqui o papel é essa função do B2B. O B2B ou o consultor, ou interno ou externo, ele vai atender a necessidade da organização. A organização tem uma necessidade e essa pessoa, na função do B2B, ele atende a necessidade da empresa. Na verdade, assim, eu diria que a organização ela tem a necessidade, claro, de girar, maximizar os lucros, ela tem uma necessidade. Muitas vezes, quando ela não consegue atender essa necessidade que ela tem, começa a ter dores. Certo. Né? Então, esse é o ponto. Bom, necessidade eu tenho, toda empresa tem necessidade. Para isso que ela foi criada, para atender ela tem uma missão, uma visão, valores. Né? Muitas vezes, o que acontece? A necessidade pelo qual a empresa foi criada, ela naquele momento, por mudança de mercado, por alguma lei, por uma nova concorrência, ela não consegue mais atender. Como profissionais B2B, como consultores B2B, sentados na frente de alguém que tem uma decisão, que vai comprar, seja seja quem da área de projetos, quem da área de laboratório, enfim, vai tomar uma decisão de compra, nós temos que mostrar para esse pessoal que está lá tomando a decisão que nós somos a melhor alternativa. E como se faz isso? Conhecimento. Então, o conhecimento vai nos fazer ser o fornecedor preferido, o que a gente chama de preferred supplier. Hoje, com a abertura, o comprador organizacional, ele tem várias opções. A pergunta eu digo assim, ele vai ter que comprar de alguém. A pergunta é, por que não de nós? Essa é a pergunta que tem que responder. Isso que ele vai ter que comprar, porque sempre comprar ele não tem produção. A pergunta que nós temos que fazer é, como é que eu faço para ele comprar aquela cidade, transformar em produto serviço de mim? E para isso eu preciso ser melhor que o meu concorrente. Criar mais valor para o concorrente. E quando eu falo valor, não estou falando de preço. Valor, são duas coisas diferentes. Preço é uma coisa, valor não. Eu não estou falando de ofertar o menor preço. Isso é fácil. Somos ofertar o melhor valor. Esse é o ponto. E isso se faz com conhecimento. Excelente. Então, para vocês que estão em casa, nos acompanhe, assista, comenta, compartilha. O melhor do B2B, a maior imersão de B2B que você já viu, terá ali, tanto na M7, nos canais Livros e Viano, Instagram, YouTube. Nos vemos na próxima, toda terça e toda quinta-feira,
por conteúdos novos no YouTube para que você tenha a melhor imersão do B2B, inclusive na nossa escola de B2B. Certo? Nos vemos até a próxima. Agradecendo aí a Tenda Medieval, a TV M7. Um beijo, um abraço no coração. Até mais.